A paz do Senhor Jesus. Eu quero muito falar algo de Deus que vai muito interessar você, vai te abençoar poderosamente. Vamos orar primeiro, mas não saia desse vídeo, não saia dessa live, tá bom? Nosso Deus, em nome de Jesus, aqui estamos para pedir a direção, a orientação que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero passar, meu Deus, toda a verdade, toda a graça, toda a unção, todo o conhecimento do Teu Espírito Santo para esta vida. Seja, meu Deus querido, glorificado e traga a luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9 e versículo 4. E veja o que diz esse texto. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filho, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e a promessa. O que a gente pode extrair? O que podemos extrair desse texto? Vamos ler de novo? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a alegria, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. A epígrafe de hoje tem como título: Deus dá a sua lei ao povo de Israel. Apure bem os seus ouvidos e não saia dessa live. Não saia dessa mensagem, por favor. Anote aí um tema muito glorioso que eu quero que você anote. Uma nova nação despontava no horizonte e precisava de uma legislação que definisse as bases em que o povo havia de viver. Isto é, fundamentada nas promessas feitas aos patriarcas. Olha, Deus escreve uma nova história no meio do povo dele, quando tira-os da terra do Egito. E Deus escreve uma nova história no meio do povo dele, quando envia Jesus ao mundo para morrer por nós. Por que Deus está sempre designando suas vontades, sua aproximação com o ser humano? Porque com certeza o ser humano é muito importante. Você é muito importante, você representa muito para Deus. De todas as coisas que Deus criou, você é uma delas, e a que Deus assemelhou a Ele com mais precisão. Tudo Deus assemelhou a Ele, tudo. Mas você foi diferente. Você lhe deu características mais profundas, aguçada, apurada. Por isso que Ele te ama tanto. Por isso que Ele tanto quer você perto dele. E por isso que Ele me trouxe aqui. Me enviou aqui para lhe orientar, para lhe trazer essa porção, essa glória, essa graça, esse amor. Você pode dizer assim: Bispo Edinaldo Silva, eu não estou me sentindo confortável, não estou me sentindo bem, eu
quero abandonar tudo. Eu te pergunto, existe vida fora de Deus? Existe um meio de alegria? Existe uma forma de ser feliz distante de Jesus? De jeito nenhum. Nós hoje vamos falar de leis de Deus, reconciliação. E eu escolhi um tópico aqui para a gente meditar nele. Esse tópico que eu escolhi tem como título a promulgação da lei. E esse tópico se desvencilha em três, é isso? Três tópicos. Três subtópicos. Eu vou separar os três subtópicos, começando pelo primeiro. A solenidade. O ritual do concerto e da promulgação da lei no pé do Monte Sinai aconteceu cerca de 3 meses após a saída de Israel do Egito. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 19. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá bom? Depois de Gênesis, você vem e encontra o livro do Êxodo. No capítulo 23, no capítulo 19, aliás, no verso 1, diz assim: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto de Israel. E no deserto do Sinai, e Israel, pois ali, acampou-se de fronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás à casa de Israel. 3 meses que eles tinham saído da terra do Egito, Deus fala com Moisés. Moisés, está na hora de falarmos com esse povo das suas obrigações. É preciso que se estabeleça a regra e que eles obedeçam. Porque se esse povo for obediente, ganharão tudo. Prosperarão, serão felizes. Irão muito adiante. Deus está dizendo: eu envio a minha palavra, minhas leis, não é para te matar, mas é para te socorrer. Porque se você andar na minha palavra, eu andarei na sua vida. Eu habitarei na sua vida. Se você for fiel comigo, eu serei fiel com você. E te farei prosperar e te darei tudo de bom. Se você me obedecer, nada mais vai te faltar. É lindo isso, não é? Os israelitas permaneceram ali durante 1 ano. Abra comigo Números capítulo 10, versículo 11 e 12.
o livro de Números fica depois do livro de Levíticos. Êxodo, que nós estamos agora, Levíticos e Números. Números capítulo 10 e o versículo 11 nos diz assim: aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Pará. Observe aqui que eles caminharam 3 meses do Egito a esse lugar. Só que quando chegaram nesse lugar aqui, depois de 3 meses, Faraó já tinha ficado para trás. O Egito já tinha abrido mesmo mão, sabia que não podia ir mais atrás deles. Pararam de frente ao Sinai. E aqui em Números 10 mostra que eles ficaram durante 1 ano. Durante 1 ano naquele lugar, naquele ambiente. Permaneceram ali 1 ano e a revelação da lei começa a ser mostrada a ele. E essa revelação da lei parte de Números 10 até Levíticos 27. Veja comigo Levíticos 27, versículo 34. Levíticos 27, verso 34, diz assim, versículo 34, isso mesmo. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Está aqui. Estes são os mandamentos que o Senhor enviou aos filhos de Israel no Monte Sinai. Volto a repetir. Êxodo 19, verso 1, 2 e 3. Eles pararam para receber a palavra. Números, capítulo 10, 11 e 12. Eles vivem 1 ano ali. De Números, passando até Levíticos 27 e 36, comprova que eles estavam ali, no mesmo lugar. Ora, por que de frente ao Monte Sinai?
porque ali era um lugar seguro. Ali foi um lugar de grandes revelações de Deus na vida de Moisés. E como se dava o diálogo de Deus com Moisés? O povo acampou no pé do monte. E Moisés subia sozinho para o cume do monte para conversar com Deus, para ouvir Deus. E nessa promulgação da lei, Deus estava tratando com o povo através de Moisés. O tempo que necessário for para ficar na palavra, na presença de Deus, fique, porque você vai ganhar com isso, vencer com isso. O livro de Números registra as jornadas de Israel no deserto, e Deuteronômio é o discurso em que Moisés capitula a lei e traz ao povo uma reflexão sobre os acontecimentos no deserto desde a saída do Egito, exortando Israel à fidelidade de Deus. Deuteronômio capítulo 1, versículo 3, diz assim, gente, ó. Capítulo 1 de Deuteronômio, versículo de 1 a 3 diz: Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície, de fronte do mar de Zuf, entre Pará e Tofel, e Leba, e Ezarote, e Dizeabe. E sucedeu que no ano 40º do mês, 11º do primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe tinha mandado acerca deles. Agora veja Vamos agora para Deuteronômio capítulo 4. E o versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais e entreis a possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá para vós e para os vossos pais. Deus diz: Israel, ouve a minha lei, obedece a minha palavra, para que vivais. Então, é extraindo da Bíblia Sagrada o conhecimento. Meus irmãos, é extraindo da Bíblia Sagrada a palavra que o ser humano consegue ter vida. Nenhum ser humano consegue chegar a lugar algum sozinho, sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus. Olhe para mim, não saia dessa live. Você não consegue ser nada sem Jesus. Você não consegue chegar a lugar nenhum abandonando a palavra de Deus. São as regras, são as leis de Deus
que vão te fazer feliz. São as leis de Deus que vão te levantar. A Bíblia diz que se você estiver em Deus, tudo em você vai bem. Mas se você se desviar de Deus, se você der desprezo à Bíblia, à palavra de Deus, Deus vai te largar solto pelo mundo, solta pelo mundo. E você pode pensar assim, isso é liberdade? Você chama isso de liberdade? Desprezo de Deus não é nada bom para ninguém. O desprezo de Deus não fará bem a você. Eu te garanto isso. Por isso, não se desvie. Não abandone os feitos da palavra de Deus na sua vida. Vamos falar da credibilidade de Moisés. Vocês já sabem, Moisés era um homem manso. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais mansos da terra. Moisés era muito manso. Muito calmo. Um bom líder. Um grande líder. Diante de tudo que aconteceu, quem poderia questionar a legitimidade de Moisés como mediador entre Deus e o povo? Quem podia duvidar da autenticidade e da autoridade da lei? Ninguém. Basta você ver Êxodo capítulo 20, verso 22. Leia. Êxodo 20, versos 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Durante aquele tempo, durante aquele período de um ano em frente ao Monte Sinai, lembra? Lembra? Durante aquele período em frente ao Monte Sinai, Deus falou muito com Moisés. Deus se revelou muito para Moisés. E aqui, em Êxodo 20, verso 22, ele lembra. Ele diz: eu desci dos céus, da minha morada, da minha santa habitação, até a terra, para manter vocês perto de mim. Oh, aleluia! Não é maravilhoso isso? Para segurar vocês na minha palavra, na minha presença. Não seria exagero afirmar que Deus quis fortalecer a autoridade de Moisés com aquela manifestação grande e sobrenatural em Êxodo 19, versículo 9. Veja, Deus se revelou para Moisés no capítulo 19 de Êxodo e no versículo 9 de dar medo. Olha o que aconteceu.
E o sonido da buzina ia crescendo. Em grande maneira, Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Você imagina isso? Ou, outro texto diz, em voz alta. Você já imaginou isso? A Bíblia diz que Deus, no capítulo 19, no versículo 19 de Êxodo, Deus falava na frente do povo. Moisés gritava e Deus dos altos céus gritava também, e todo o povo ouvia Deus conversar com Moisés, Deus falar com Moisés assim, face a face. Imagina na sua casa você exercer a autoridade de Deus. Se o Senhor descer sobre o seu casamento, se o Senhor descer sobre a sua vida com intimidade, você vai ser uma pessoa respeitada. Sabe por que você não tem sido respeitada? Porque você tem se distanciado das mãos de Deus, da presença de Deus. Quando você se afasta e não é mais aquela pessoa fervorosa, as pessoas querem achincalhar, zombar, bagunçar. Não estão te respeitando, porque não estão vendo Deus na tua vida. Mas se você se voltar hoje, se você se voltar agora, Deus vai legitimar você. Deus vai incluir você, Deus vai inserir você no projeto dele. E não tem um nessa terra que não te respeita a partir de hoje. Leia comigo Êxodo 19 e verso 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu Senhor para o povo. Ora, Moisés disse: gente, meus irmãos, Deus está falando comigo. Deus me enviou a lei. E o povo: qual é a prova, Moisés? As pessoas querem prova. As pessoas querem ver. O ser humano não está preparado a acreditar como você acredita. O seu filho, a sua esposa, sua casa, sua família, enquanto veem discursos e não veem ação, atitude, não vão respeitar. Deus disse: Moisés, eu não vou me revelar por palavras. Eu quero que você vá diante do povo, invoque o meu nome, e eu virei a ti em uma nuvem. E eu quero que o povo ouça eu falando contigo. Eu quero que o povo veja eu falando contigo. Eu quero tornar público o quanto tu és importante. A manifestação visível do poder de Deus ao povo era uma prova irrefutável de sua origem divina.
Deus disse: esse povo, Moisés, se não ver a minha glória na sua vida, não vão te respeitar. Se este Deus não entrar em sua vida, se você não refletir de verdade a presença desse Deus, ninguém vai acreditar em você. Então a minha oração é que você se levante. Procure estar comigo aqui na Assembleia de Deus da Família. Procure estar comigo aqui nas lives. Aprenda o que eu tenho para te ensinar. O que eu estou passando para você. Que a sua vida vai mudar. A sua vida, a partir de agora, vai mudar. Agora, é claro, enquanto você mantiver dentro de você dúvidas, insegurança, enquanto você tiver dentro de você medo de confiar, de acreditar que eu sou um homem de Deus, você vai acreditar em outras pessoas por aí afora. Em pessoas que têm mais facilidade de se comunicar com você, te enganando, vendendo para você uma história, pegando mentiras, iludindo você. Eu levo a palavra. Eu mostro a Bíblia para você. Eu não vou destruir as minhas ovelhas e nem a minha reputação, minha biografia de anos vivido na presença do Senhor, porque agora está tudo mudado, porque o tempo agora, os tempos são outros, porque as pessoas agora estão sendo enganadas. Eu não vou entrar por esse caminho, não vou. Eu vou continuar aqui dizendo a você que Jesus Cristo cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Eu vou continuar aqui mostrando a você a Bíblia, porque é dela que você não pode desconfiar. Do resto, desconfia até da sua sombra. Sim. Então, a manifestação visível do poder de Deus ao povo era uma prova irrefutável da sua origem divina. Abra comigo Êxodo, capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegava, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Está vendo? Quando o povo viu a glória de Deus, disseram: realmente devemos obedecer a Moisés. Devemos ouvir a Moisés. Mas eles só chegaram à conclusão de que deveriam ouvir a Moisés depois que eles viram a glória de Deus na vida de Moisés. Não pense que ninguém vai te respeitar você falando, só falando, só falando. Não tem que ter atitude. As pessoas precisam ver em você compromisso com Deus. O diabo só teme e só obedece se ele realmente vê que você está perto de Deus. Meu irmão, minha irmã, ninguém engana Deus e ninguém engana o diabo. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que fazemos à escondida, às escuras, Deus a revela à luz do dia. Eu não sei para quem é, mas quem sabe você está enganando alguém
ou sendo enganado. Quem sabe tem alguém iludindo você, enganando você, se passando por uma pessoa que não é. Deus trará a luz. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Agora veja Êxodo 19, versículo 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Versículo de número 19 agora. E o zunido da buzina só ia crescendo. E Deus falava com Moisés em alta voz, e Moisés o respondia. Amados, as coisas de Deus são sempre as claras. Uma das grandezas do cristianismo é que ele foi erigido sobre fatos. Os evangelhos estão repletos de milagres de Jesus, repletas maravilhas que ele operou na frente das pessoas. Por isso que as pessoas acreditaram em Jesus, porque viram. As pessoas precisam ver. Abra comigo a sua Bíblia em João 18. Evangelho de João, capítulo 18. E o versículo de número 19 a 21. João, capítulo 18, versículo 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: eu farei abertamente ao mundo. Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se ajuntavam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram. O que é que lhes ensinei? Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Que coisa linda! O Senhor Jesus diz aqui, olha, todos são esclarecidos. Todos
vivem em torno da verdade. Todos têm a luz da palavra de Deus sobre si. Só não serve quem não quer. Nós falamos sobre a credibilidade de Moisés, a solenidade, e agora vamos falar da lei para terminar. A lei de Moisés é o alicerce de toda a Bíblia. Os judeus consideram a expressão máxima da vontade de Deus. O termo hebraico Torá aparece no Antigo Testamento como instrução, ensino, lei, decreto, código legal, norma. E vem da raiz de um verbo que significa instruir, ensinar. A Septuaginta emprega a palavra grega nomos, lei, normas, usada também no Novo Testamento, além de designar toda a legislação mosaica. O Pentateuco indica também o Antigo Testamento. Segundo os antigos rabinos, a lei contém 613 preceitos, contendo 248 mandamentos e 365 proibições. Essa é a lei de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Se nós nos voltarmos para Ele, se nós nos deixarmos, nos permitirmos que Ele entre em nossas vidas, seremos felizes, seremos bem-aventurados e teremos paz. Por isso que eu venho te dizer nesta hora, obedeça a palavra de Deus, volte-se para o Senhor, ande com Jesus, que Ele vai sempre te dar o melhor para a glória do nome dEle. Eu quero agora fazer uma oração para você e depois eu volto falando de outros tópicos, de outros assuntos, tá bom? Mas eu peço a você que a partir de agora dirija-se ao altar de Deus com a sua oferta. Quero pedir a você que se torne dizimista dessa obra. Nossa igreja, Assembleia de Deus na Família, é uma igreja que preza a verdade. Pelo menos enquanto eu estiver vivo por aqui, eu serei isso aqui que você está vendo. Mensageiro, pregoeiro da verdade. Ore por essa igreja, ore por mim, ore por esse ministério e torne-se dizimista a partir de agora nessa obra. O nosso Pix é 219-6462-9311. O Pix da Assembleia de Deus da Família. É o número de um celular. 219-6462-9311. Ajude essa obra para ela não parar. Faça o seu dízimo hoje nessa obra. Qualquer dúvida, entre no site adfamilia.com e divulgue bastante para as pessoas. Oramos aqui 3 vezes ao dia, 9, 3 e 7 horas da noite. Todo dia. As portas estão abertas para curar os enfermos, para ajudar os doentes, sem enganar o povo, sem mentir para as pessoas, sem autopromover o corpo, sem cultuar o homem. Pois a gente sabe que toda honra e toda glória é para Jesus.
Se Ele não estiver comigo, daqui eu nem me levanto. Que Deus me ajude, que Deus me perdoe e Deus perdoe quem estiver fazendo coisa errada. Vamos orar e eu espero você. Vem aqui estar comigo. Vem em nossa Assembleia de Deus da Família. Venha conhecer. E oferte hoje nessa obra. Obrigado a você que compartilha, que ajuda, que faz missões comigo. Ajude também o nosso bazar, mandando roupas, sapatos, põe numa caixa, manda para cá, tá bom? Vai ser sempre bem-vindo. Quem precisa de oração? Eu e minha casa. Querido Deus, muito obrigado por todos que ouviram a tua palavra. Que nesta live de ensinamento de hoje, o Senhor fortaleça, considere cada um. Dê uma bênção. Dê uma bênção para que todos aqui parem para ouvir a tua voz. Abençoa os dizimistas. Abençoa essas vidas. Abençoa os operados. Abençoa os que estão indo para a cirurgia. Abençoa quem tem qualquer maldição na vida. Cura teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Muita fé em Deus. E continue acompanhando o Bispo Edinaldo Silva e a Santa Igreja Assembleia de Deus da Família. A todos, meu forte abraço.